Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Votuporanga tem primeiro caso de H1N1. Mulher está internada na Santa Casa e passa bem. Nesta edição, vamos trazer os detalhes. E ainda, cachumba também preocupa a população. Só nos 2 primeiros meses, 58 pessoas tiveram a doença. Dá mais de um caso por dia. Unifev e Sociedade Espírita Bezerra de Menezes formam as primeiras turmas do curso gratuito de informática. Tem inscrições abertas. Quer saber como participar? As informações você tem agora no TVU Jornal. E a agência do Banco do Brasil, que ficava no prédio do Alpha Center, já está fechada. A informação foi confirmada com o Sindicato dos Bancários aqui de Votuporanga. 22 funcionários foram realocados para outras 2 agências da cidade e também da região. As contas, ainda segundo o sindicato, foram todas transferidas para a agência da Rua Amazonas, que fica em frente à Catedral. O fechamento faz parte do plano de reestruturação do Banco do Brasil. E na sessão da Câmara dos Vereadores, que está acontecendo neste momento, devem ser votados pelo menos 2 projetos de lei. Um deles é de autoria da Prefeitura e regulariza as audiências públicas promovidas pelas secretarias municipais, ficando definido que os resultados e trabalhos realizados devem ser apresentados uma vez por ano, no mês de dezembro. Já o outro concede o título de cidadão votuporanguense para o deputado federal Simval Malheiros Pinto Júnior e é de autoria do vereador Meidão. Amanhã, às 7h30 da noite, a TV Unifev transmite a sessão na íntegra. E agora à tarde, um homem foi preso pela polícia rodoviária acusado de tráfico de drogas. Ele estava na rodovia Washington Luiz, em Mirassol. No carro que ele dirigia, a polícia encontrou maconha que estava dividida em tablets entre os bancos e também no porta-malas. Ainda segundo a polícia, o motorista desobedeceu o sinal de parada obrigatória no quilômetro 488, o que fez que os policiais acompanhassem o carro com o apoio do helicóptero Águia. Mas o homem perdeu o controle e acabou batendo o veículo. A quantidade de drogas não foi divulgada. E ainda falando da região, o fim de semana foi violento nas rodovias. Mais uma vez, como explica pra gente a estudante Lígia Ruiz. Olá, Lígia. Boa noite, Wender. Boa noite a todos. 2 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas em um acidente ontem à noite em Olímpia. Elas estavam em 2 carros que bateram de frente e em uma ambulância que estavam atrás deles. Segundo a polícia, o acidente aconteceu no trecho onde há uma curva acentuada a pouco quilômetro do trevo do distrito de Ribeiro dos Santos. Agora, as causas dos acidentes serão investigadas, mas a suspeita é que um dos carros tenha feito uma ultrapassagem proibida. Um homem morreu enquanto trabalhava em um silo em uma granja em Badibacite hoje de manhã. A vítima tinha 47 anos. De acordo com os bombeiros, o funcionário foi até um silo carregado com milho para verificar um problema com o escoamento do produto. Ao abrir uma porta, o milho acabou cedendo e atingiu o funcionário. A perícia técnica da polícia esteve no local para tentar identificar o que aconteceu. 2 homens de 43 e 44 anos, acusados de terem praticado furtos em pelo menos 3 chácaras na região, foram presos. De acordo com a polícia, eles seguiam de carro pela rodovia Washington Luiz quando foram perseguidos pela polícia. Com eles foram encontrados vários objetos, como celular e um aparelho de televisão. Os 2 homens confessaram os furtos. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Daqui a pouco eu volto. Até já, Lígia. E o Brasil já tem 263 casos positivos de febre amarela. No estado de São Paulo, 3 pessoas morreram por causa da doença, isso de acordo com o Ministério da Saúde. 14 cidades têm casos confirmados e outros que ainda estão sendo investigados. Votuporanga, até o momento, não teve nenhum positivo da doença, nem mesmo em macacos. Só que a cidade está em alerta por causa da cachumba, uma doença viral e que pode causar desconforto para quem a contrai. Votuporanga já tem só neste início do ano 58 casos confirmados, dá mais de 1 por dia. No ano passado foram 93. Atualmente, os adultos são que mais contraíram a doença este ano. A melhor prevenção é a vacina, que está disponível nas unidades de saúde de Votuporanga.
A vacina é a tríplice viral que protege, por exemplo, contra a cachumba e o sarampo. Crianças de 12 meses a adultos de 29 anos de idade têm que tomar 2 doses. Já adultos que tenham entre 30 e 49 anos de idade, a imunização acontece já com 1 dose do medicamento. Entre os sintomas da doença estão inchaço e dor na parótida e nas outras glândulas salivares infectadas que ficam embaixo da mandíbula, dor muscular e, ao engolir, febre, mal-estar e falta de apetite. O tratamento ele é simples, é com sintomáticos e a parte do testículo que leva a orquite, um repouso relativo. No demais é uma doença extremamente benigna, sem complicação. A cachumba é uma doença viral. Esse vírus ele tem uma atração, uma predileção pela parótida, então tem um aumento das glândulas parótida, que é essa região do corpo, e também pode fazer uma orquite, levando a algumas complicações, principalmente no homem de esterilidade. Realmente é bom se prevenir e deixar a carteira de vacinação em dia, né? E como a gente viu na reportagem, para fazer isso é só você procurar a unidade de saúde aí do seu bairro. A Secretaria da Saúde também explicou que onde moram e trabalham as pessoas que são confirmadas com cachumba, é feito um trabalho de bloqueio promovendo a vacinação entre familiares e amigos que tiveram contato com essa pessoa. E outra doença que já começa a preocupar a população é a H1N1. O primeiro caso deste ano foi confirmado, como conta pra gente Lígia Ruiz. Olá, Wender, boa noite. O primeiro caso é de uma mulher que está internada na Santa Casa de Votuporanga e a assessoria de imprensa do hospital nos informou que o estado de saúde é considerado estável. A nota diz que ela deu entrada no pronto-socorro na semana passada com sintomas de gripe e foram coletados, inclusive, uma amostra para confirmar o diagnóstico que deu positivo para a doença. Lígia Ruiz, para o TVU Jornal. Muito obrigado, Lígia. É bom ficar aí atento aos sintomas que são febre, tosse, garganta inflamada, dores no corpo e na cabeça, além de calafrios e fadiga. Na dúvida, a pessoa deve procurar o atendimento médico. A campanha nacional de vacinação contra esse tipo e outros de gripe normalmente acontece entre abril e maio. Mas quem faz parte do público-alvo e não se imunizou no ano passado, pode procurar a unidade de saúde aí do bairro para verificar se o medicamento está disponível. E a seguir temos uma oportunidade para você que mora na região sul aqui de Votuporanga. É o curso gratuito de informática. E ainda nessa edição vamos falar do consumo de combustíveis no Brasil, que caiu no ano passado. A gente já volta. TVU Jornal, oferecimento, Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. A Unifev, conveniada à Fundação Getúlio Vargas, promove amanhã o segundo encontro de gestores e empreendedores. O evento será a partir das 7h30 da noite no auditório da cidade universitária. A palestra terá como tema a felicidade no trabalho gerencial, ministrada pelo professor Dr. André Bacauí, coordenador dos MBAs em Gestão Empresarial e em Gerenciamento de Projetos da FGV. As inscrições podem ser feitas pelo site unifev.edu.br e o telefone para mais informações é o 17 3405 9985. E a segunda hoje foi de muito trabalho na região, porque em Valentim ontem, por exemplo, a chuva causou alguns estragos. Aqui em Votuporanga hoje o dia foi de muito calor e não choveu, o que deve mudar um pouco amanhã, como vamos ver na meteorologia. A atuação de um sistema de alta pressão favorece o predomínio de sol e poucas nuvens em grande parte do estado de São Paulo. Essas condições de tempo devem permanecer até a próxima quinta-feira. Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens na parte da manhã, com predomínio de chuva na parte da tarde, e à noite o tempo fica aberto, a máxima é de 32 graus. Em Rio Preto, sol com aumento de nuvens aparece na parte da manhã e à tarde a chuva pode voltar a aparecer, a máxima é de 33 graus. E em Votuporanga, a chuva pode aparecer na parte da tarde e à noite, a máxima é de 35 e a mínima de 25 graus. Até amanhã. A Unifev está oferecendo 5 cursos voltados aos concurseiros na modalidade Educação à Distância. Os temas das capacitações são como estudar, como passar em provas e concursos, habilidades do pensamento, matemática básica para concursos e nova ortografia. Os interessados podem se inscrever por meio do site unifevonline.com.br. O curso Como Estudar é gratuito, vale a pena participar e sair na frente aí dos demais concurseiros, né?
E ainda falando da Unifev, a instituição formou as primeiras turmas do curso de informática oferecido na Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. A atividade faz parte do programa de responsabilidade social. Durante 6 meses, os alunos aprenderam o básico de informática. Para muitos deles, foi o primeiro contato com a tecnologia. Em sala de aula, aprenderam atividades que vão desde ligar o computador a como usar o mouse e o teclado. Teve também aulas de internet e rotinas administrativas, como utilizar o Word e o Excel. Com o projeto, a Unifev, em parceria com a Associação Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, busca oferecer e oportunizar as tecnologias como instrumento de construção e exercício da cidadania, além de potencializar oportunidades de emprego e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. O programa continua e os interessados devem procurar assistente social da Sociedade Espírita para se inscrever. Os atendimentos ocorrem às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde. A entidade fica ali na Rua Maranhão, no número 2323, na estação. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, deu prazo de 10 dias para que o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prestem informações sobre a proposta que trata da reforma da Previdência. A solicitação de Mello foi feita depois do recebimento de mandato de segurança, obtido por 28 deputados da oposição. A ação pede a anulação dos atos que levaram à tramitação da PEC na Câmara. Os deputados alegam que o governo não apresentou um estudo atuarial necessário para confirmar o desequilíbrio nas contas da Previdência e a consequente necessidade de alteração nas regras. O governo anunciou que a Previdência responde por 97% do déficit nas contas públicas do ano passado. E no próximo bloco tem Cave nos comentários do blogueiro Jefferson Camargo e também vamos falar do consumo de combustíveis no país. O diesel e o etanol apresentaram queda no ano passado. Os detalhes a gente traz daqui a pouco. TVU Jornal, oferecimento, Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Estamos de volta com o TVU Jornal e começou a ser feita hoje a checagem formal de assinaturas do projeto de lei que trata das 10 medidas de combate à corrupção. A proposta de iniciativa popular, apoiada pelo Ministério Público Federal, teve 2 milhões de assinaturas. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar o processo de suspensão da tramitação após a promessa de Maia de checar a autenticidade das assinaturas. A Câmara poderá então fazer as modificações que bem entender no projeto e o texto voltará a tramitar na casa. Agora vamos falar do consumo de combustíveis que caiu 4,5% em todo o país no ano passado. Apesar da alta na venda da gasolina, o ano registrou queda na venda de etanol e de diesel, um dos sinais da crise econômica, já que o consumo desse combustível é um termômetro de como anda o setor de transportes. A entrega foi feita na segunda-feira e ele veio a este terminal atrás de outro serviço para voltar para casa. Mas até hoje não conseguiu. Um ano antes aí eu fazia em média na linha de Santa Catarina para São Paulo 2 a 3 viagens aí por semana. Agora para fazer uma viagem aí tá complicado, que a gente sobe em média por 2.000, 2.500 para São Paulo, volta por R$900. Então essa diferença aí sai do bolso do motorista, né? Já Valdomiro tem 40 anos de estrada e também convive com a incerteza. Há 1 ano e meio, precisou vender o caminhão para reduzir os gastos. O frete não paga o combustível. Se você for lá dentro e você vê o preço dos fretes, o gasto que você tem com o caminhão para levar a carga, não paga. A própria indústria está diminuindo as suas compras, ela está se programando melhor e com isso está faltando carga. E estamos nós aí com mais de 300 mil caminhões nas prateleiras esperando as cargas. A situação dos caminhoneiros reflete a crise econômica do ano passado, que impactou as vendas de diesel e biodiesel, um dos termômetros da economia. Segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a queda foi de 5% nos 2 casos, motivada pela retração nos setores agrícola e de transporte de carga, que demandam muito os 2 combustíveis. Este economista acredita num cenário melhor para 2017. Nós vamos ver uma pequena alta do PIB em 2017, fala-se em torno de 0,5% a 1% de alta, e isso deve motivar
um pouco mais do consumo de óleo diesel e de biodiesel. A direção da ANP também espera a recuperação no setor, depois de mudanças nos leilões que permitiram novas operadoras no pré-sal, além da venda de ativos da Petrobras para outras empresas de óleo e gás. Vamos aproveitar e mostrar um levantamento da Agência Nacional do Petróleo que mostra os valores dos combustíveis aqui em Votuporanga. Até sábado, o preço do litro da gasolina mais barato era de R$ 3,59. Já o do etanol, R$ 2,47. E o diesel, o litro mais barato, custa R$ 3,09. Vale a pena o consumidor pesquisar para ganhar aí em cada centavo, né? Para saber o litro em cada posto, é só você acessar anp.gov.br/preço sem o cedilha. Agora vamos falar de esporte, porque o primeiro ponto que Votuporanguense conseguiu fora de casa está nos comentários de Jefferson Camargo no Futeblog. E aí, galera do Futeblog, tranquilo no final de semana? Muita bola rolando. A gente já começa falando da Votuporanguense que foi até Penápolis ontem jogar contra a equipe da Penapolense, trouxe um ponto muito importante, empatou por 1-1, gol, um belíssimo gol do Elvinho, a gente tem inclusive as imagens aí, eu vi inclusive o Penapolense melhor no jogo, criou mais oportunidades, mas o importante é que a gente sabe da dificuldade de jogar em Penápolis e esse ponto com certeza pode fazer muita diferença para a Votuporanguense no final do campeonato, lembrando que a Votuporanguense joga no próximo sábado contra a equipe do Oeste às 3 da tarde na Arena Plínio Marim. Então não dá realmente para a gente desprezar esse ponto fora de casa. É bem verdade que a Votuporanguense saiu ganhando e depois tomou um empate, mas é muito difícil realmente jogar em Penápolis, então eu vejo como um grande resultado da equipe do Itu Rock. Agora, a gente fala de Campeonato Paulista. Esse final de semana nós tivemos mais uma rodada. No sábado, o Corinthians venceu o Audax por 1-0, gol de Casim. O Corinthians não jogou bem, foi muito mal realmente na partida, poderio ofensivo muito fraco, sem criação de jogada, e o placar mínimo ficou de muito, mas muito bom tamanho para a equipe do Corinthians. O Santos perdeu para a Ferroviária de Araraquara por 1-0, poderia ter aproveitado melhor as oportunidades que teve, mas é aquela história, a bola pune, o futebol é cruel e a Ferroviária é sim um time muito bem preparado, agora o Santos precisa correr atrás do resultado. São Paulo empatou no Morumbi contra a equipe do Mirassol, Mirassol que vem fazendo um grande campeonato paulista, inclusive nós temos os gols aí, Lucas Prato marcando aí na sua estreia realmente com a camisa do São Paulo, mas o São Paulo pecou, né? Cedeu o empate à equipe do Mirassol e a gente não pode tratar como um bom resultado. Para fechar o destaque da rodada, nós tivemos a vitória do Palmeiras jogando em Lins contra a equipe do Linense, 4-0, jogo tranquilo, sossegado. A única baixa realmente, coisa triste que aconteceu no jogo, foi a contusão do Moisés, que deve ficar aí 6 meses parado, uma pena. Mas aos poucos, Eduardo Batista vem colocando ordem na casa e eu acho que o Palmeiras é o time a ser batido no Campeonato Paulista. Por hoje é só, um grande abraço para vocês e até amanhã com mais um Futeblog. Tchau, tchau. Obrigado, Jefferson. Até amanhã. O TV Jornal fica por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só você acessar o tvunifev.com.br ou ir lá na nossa página do Facebook, que é facebook.com/tvunifev. Tenha uma ótima noite. Na sequência, você acompanha cada lance de Penapolense e Votuporanguense. Até amanhã. Tchau, tchau.